Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para dar uma olhadinha na segunda atividade prática da nossa disciplina, né? Nossa unidade curricular de Orgânica, Química Orgânica 2. Como eu já falei para vocês, a parte teórica com a professora Renata e a parte prática comigo com o professor Daniel. Aqui a gente pode ver que o modelo do nosso roteiro, tá certo? Onde nós temos aqui, vamos falar agora sobre solubilidade dos compostos orgânicos, tá certo? Nós vamos fazer a classificação dos compostos orgânicos segundo a sua solubilidade. E a solubilidade depende de qual fator? O principal fator é a função orgânica. Lembra que a gente tinha a função hidrocarboneto, a função álcool, a função aldeído, a função cetona. Temos diversas funções, ácido carboxílico, amina, certo? Vocês devem ter visto aí a maioria delas na Química Orgânica 1, se não todas, né? Acredito que devem ter visto todas. Se não viram, vão ver algumas ainda com a professora Renata. E então é importante que a gente consiga fazer o quê? Consiga entender a solubilidade dos compostos com base na sua função. Então a gente vai fazer alguns testes de solubilidade em diferentes compostos, alguns compostos que a gente conhece, depois em algumas amostras desconhecidas, e a gente vai testar em diferentes solventes. E dependendo dos resultados que a gente obter, é solúvel ou não é solúvel no solvente 1, é solúvel ou não é solúvel no solvente 2. Em vários solventes a gente vai testar cada um desses compostos orgânicos, a gente vai estar chegando num determinado resultado. Se ele pertence a um determinado grupo de compostos orgânicos, depende se pertence a outro, tá certo? Então, esse vai ser nossa prática. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do roteiro, né? O roteiro, novamente, tem os objetivos que a gente pretende alcançar com vocês. É importante que vocês leiam aí para a gente, mais ou menos aquilo que eu já falei aqui, até agora. Os materiais que nós vamos usar, desde materiais coletivos e alguns materiais individuais. Então, o que é coletivo? Os técnicos separam para a gente em um determinado local e todo mundo vai usar ali. Os individuais ficam bem na frente de vocês lá na bancada, tá certo? Então, vocês vão estar trabalhando muito com tubos de ensaio, uma pinça longa para você estar colocando um indicador, um papel indicador depois dentro do tubo de ensaio, tá? Então, é isso que vocês vão ter para cada um de vocês. E para os coletivos vão ser pipetas, solventes e todos os reagentes que a gente vai estar usando na nossa prática, tudo bem? Depois aqui temos o procedimento, que eu vou estar passando para vocês mais ou menos como a gente vai fazer. Vai ser um procedimento bastante repetitivo, então a gente vai repetir várias vezes. Então, para cada composto orgânico testado, vocês vão fazer uma vez esse procedimento, tá certo? E o seu procedimento é realizado conforme esse fluxogramazinho aqui que eu já vou explicar. Tudo bem? Depois nós vamos estar comparando os resultados nossos com a tabela 1. Então, que está aqui. E a gente tem depois aquele questionáriozinho para direcionar um pouco dos conhecimentos que a gente quer que vocês desenvolvam com essa prática. Certo? Vamos lá. Primeiramente, aqui dentro dos materiais, estão tanto os compostos orgânicos que a gente vai testar, que seriam nossas amostras, quanto os solventes que a gente vai estar usando para testar essas amostras, bem como as amostras desconhecidas. Então, o que eu fiz? Eu já separei aqui para vocês quais são os compostos orgânicos que iremos testar. Ácido benzoico, ácido salicílico, etileno glicol, butanol, hexano, acetato de etila e ácido acético. Diferentemente da primeira prática, eu coloquei a estrutura molecular de cada composto, isso agora fica a cargo de vocês. Vocês têm que chegar e ir lá procurar como que é o ácido benzoico, qual que é a estrutura do ácido benzoico, qual que é a estrutura do ácido salicílico, qual que é a estrutura do etileno glicol, qual que é a estrutura do butanol. Lembram? Vocês conseguem estar... Alguns desses compostos, é importante vocês olharem na internet, que às vezes é um pouquinho mais difícil a nomenclatura. Tá? Alguns deles vocês conseguem chegar sozinhos. Por exemplo, butanol, lembra? But, 4 carbonos. An, só ligações simples entre os carbonos. Ol, função orgânica álcool. Então, vai ter um grupo OH ligado em algum carbono, tá certo?
hexano. Então, o hexano, hex, 6 carbonos, an, só ligação simples, o, hidrocarboneto. Então, dá para vocês saberem. Acetato de etila, tá certo? Dá para vocês chegarem também a obter lembra, a partir de uma reação, acho que isso aí vocês ainda vão ver em síntese de análise orgânica, mas vem de uma reação entre um ácido e um álcool, tá certo? Mas dá para a gente chegar na estrutura, tudo bem? E o ácido acético, também conhecido como ácido etanóico, né? Ácido etanóico, ET, 2 carbonos, ácido vai ter C dupla OH em algum desses carbonos, tá certo? Os solventes que a gente vai estar testando, vai testar em água, vai testar em éter etílico, vamos testar em uma solução aquosa de hidróxido de sódio 5%, em uma solução aquosa de HCl 5%, em uma solução aquosa de bicarbonato de sódio 5%. E aqui, ó, minha preocupação, H2SO4, ácido sulfúrico 96% concentrado, ácido fosfórico H3PO4 85% concentrado. Então, isso aqui vai estar sendo feito em capela, o uso desses dois, que são um pouco mais perigosos, esses compostos, tá? E, preferencialmente, quem vai fazer a adição disso vai ser eu e o professor Daniel, cada um no seu laboratório, tá certo? Então, quando vocês forem fazer o teste com esses ácidos, chame a gente, chame o professor, não faça vocês ainda, porque vocês ainda não têm, a gente ainda se preocupa com vocês, eu acho que vocês ainda teriam condições de fazer, mas vamos ver, tá? Vamos tomar mais cuidado, né? Já que essa pandemia fez com que vocês tivessem menos aulas práticas do que a gente deseja, vamos ser um pouquinho mais precavidos, tá certo? Depois de fazer os testes com todos esses compostos, eu vou ter que testar cada composto com cada reagente. Vocês vão ver depois ali no fluxograma que não. Alguns vão ter que ser testados com boa parte deles, mas não todos, tá? Aqui vocês vão ver, eu vou testar ácido benzóico. Ele foi solúvel em água? Se for em solúvel em água, eu só vou testar depois em etílico, tá certo? Dependendo do resultado, ele vai ser um grupo ou outro. Agora, se ele não for solúvel em água, daí eu vou fazer um teste depois com os outros solventes. E dependendo do resultado, é solúvel ou não, pode ser que eu já pare ali o meu teste de solubilidade e não precise fazer mais, tá certo? Depois que eu testei todos eles, eu vou lá escolher 2 amostras desconhecidas, embora elas sejam conhecidas aqui, que eu estou passando o nome para vocês, glicina, diclorometano, NN-dimetilamina, anilina, na verdade, né? Propanol, ácido benzoico e naftaleno, vocês não vão saber qual é qual. Vai estar escrito lá, amostra desconhecida 1, amostra desconhecida 2, até lá, amostra desconhecida 6. Tá certo? Então, daí vocês vão ter que, com base, vai fazer o procedimento de solubilidade, de teste de solubilidade deles, e a partir dali vocês vão dizer o que vocês acham que é. Tá certo? Então, como vai ser feito esse teste? Cada teste, vocês vão chegar e realizar o teste de um composto para um solvente em um tubo limpo, tá? Não vamos chegar, testei para o primeiro solvente. Depois eu já vou testar no mesmo tubo o segundo solvente? Não. Vocês vão pegar um novo tubo de ensaio e vão estar adicionando novamente o composto e o segundo solvente que vocês vão estar testando, tá? Cada teste de solubilidade que envolve um par composto, solvente, é feito em um tubo de ensaio limpo, certo? Então, o que vocês vão fazer? Coloca uma pequena quantidade da amostra no tubo de ensaio. O que é essa pequena quantidade da amostra? Se for um líquido, umas 3 gotas. Se for um sólido, uma pontinha de espátula. A gente vai estar mostrando para vocês no laboratório o que é uma ponta de espátula. Uma pequena quantidade. Pode ser sólido ou, se for líquido, algumas gotinhas. E depois, aproximadamente 1 ml do solvente. A gente está colocando aqui. Vamos agitar. A agitação é feita de uma forma que cada professor vai estar ali mostrando para vocês como é feita a agitação. Eu vou até estar mostrando aqui para vocês, não sei se dá para vocês verem no vídeo aqui, mas a gente não vai pegar aqui e ficar agitando assim, jamais. A gente vai estar pegando com o tubo reto e vai estar dando pequenas batidinhas na parte inferior do tubo. Para quê? Para que ela homogeneize sem que você entre em contato com o conteúdo do tubo. Tá? Mas a gente vai estar mostrando isso para vocês no laboratório. Agitou. Se formou uma única fase, quer dizer que solubilizou.
Então, o resultado vai ser solúvel. É solúvel? Sim. Então, vamos supor, vou pegar lá o meu ácido benzoico, vou colocar em água, foi solúvel? Sim. Se ficou uma única fase, o resultado é assim. Se o resultado formar duas fases diferentes, se for líquido, ou se no líquido ficar um pouquinho do sólido lá no fundo sem dissolver, se for sólido, agita bastante. E se ainda mesmo assim ficar bastante sólido no fundo sem dissolver, quer dizer que não foi solúvel. Tá certo? Então o resultado vai ser não. Tá? Feito isso, o que vocês vão fazer? Se for solúvel na água, vocês vão ter que fazer um testezinho de pH, que eu já vou mostrar para vocês, lá no fluxograma. Tudo bem? Mas o importante é, todos os testes vão ser feitos dessa forma aqui, tá? Coloca a amostra, uma pequena quantidade, coloca o solvente, agita e analisa. Solubilizou ou não solubilizou? E dependendo do resultado, se for solúvel ou não, vai determinar qual vai ser o próximo passo que eu vou estar realizando. Ou seja, qual vai ser o próximo solvente que eu vou estar usando para fazer o meu teste. Tudo bem? Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês a tabela que a gente vai estar analisando. Porque essa tabela divide os compostos orgânicos em diferentes classificações. Por exemplo, a classificação S2, ela é formada por quê? Por sais de ácido orgânico, tá certo? Compostos orgânicos que têm um cátion e um ânion, ou hidrocloretos de aminas, aminoácidos, compostos polifuncionais, como poliálcois, por exemplo, compostos que têm mais de um grupo álcool, tá? Se for SA, são ácidos monocarboxílicos, quer dizer o quê? Tem um único grupo carboxílico, só o grupo C dupla OH, tá? E ele vai ter o quê? 5 átomos de carbono ou menos, tá certo? Esses ácidos arenosulfônicos, esquece que a gente não vê muito eles, tá? ASB seria o quê? Se forem aminas monofuncionais com 6 átomos de carbono ou menos. Então, são compostos que têm cadeias orgânicas pequenas. Ácido, no caso do SA, é um ácido. No caso do SB, a amina normalmente era uma base, um composto orgânico básico, tá certo? Então, a gente vai estar conseguindo, através da solubilidade, determinar e diferenciar esses compostos. E assim vai. Para cada tipo de classificação aqui, eu tenho diferentes tipos de compostos orgânicos. É importante que vocês deem uma olhada nisso. Vocês vão ter o procedimento ali para dar uma olhada, vocês vão ter a tabelinha para vocês darem uma olhada, né? Estarem comparando, mas é bom que vocês deem uma lida já antes da prática, tá certo? E, por exemplo, a ácido benzoico, ele vai ser um ácido, mas eu não sei se ele é monocarboxílico, tem que dar uma olhada na estrutura dele, né? Tá certo? Então, porque, veja que A1 e A2 também são ácidos orgânicos. Então, eu tenho que chegar e ver. Ele pode ser SA, A1, A2. Então, tem diferenças entre esses compostos. Então, é importante que, a partir do momento que eu testar o ácido benzoico, use diferentes resultados de solubilidade do meu ácido benzoico, que vai determinar que tipo de ácido ele é. A mesma coisa com o ácido salicílico, a mesma coisa com o ácido acético, tá certo? O importante é, vocês vão fazer isso com cada tipo de com cada composto separadamente, para cada tipo de solvente separadamente. Vamos então ao fluxograma que vocês vão estar seguindo, tá? Então vocês vão estar no tubo de ensaio, vai colocar um pouquinho da amostra a ser testada, que é a amostra, uma dessas 7. Escolheu o ácido benzoico, vai realizar o teste para o ácido benzoico em água. Colocou lá em água. Beleza, foi solúvel em água? Se foi solúvel em água, o que você faz? Vai medir o pH com papel tornassol. O que é esse papel tornassol? Ele vai dizer se o seu composto é ácido ou básico. Tá certo? O que acontece? O tornassol, quando ele é ácido, ele transforma o papel tornassol azul em papel tornassol vermelho. Você vai estar lá, ele vai estar azul, você vai dar uma mergulhadinha no papel tornassol azul, ele fica vermelho. Você vai colocar o papel tornassol vermelho, ele vai continuar vermelho. Agora, se você chega e vai lá e coloca o papel tornassol azul, ele permanece azul. Coloca o papel tornassol vermelho, ele passa de vermelho para azul, ele vai ser uma base. Então quer dizer o quê? O tornassol sempre vai ficar vermelho quando for ácido, independente do tornassol que você usar.
e vai ficar azul se for base, tá certo? Então é importante que a gente vai testar. Colocou o papel tornassol, mudou de cor? Se mudou para azul é base. Se não mudou de cor, faz um tornassol vermelho, para saber, porque ele pode ser neutro também. Porque se não mudou de cor, nenhum dos dois mudar de cor, o que vai acontecer? Ele vai dar diferentes grupos aqui, tá? Só que vai acontecer, você vai, testa em água, foi solúvel em água? Sim. Faz a medida nos dois tipos de papel tornassol, anota isso. Depois você vai fazer o teste em éter. Vai pegar um novo tubo de ensaio, colocar mais um pouquinho de amostra e vai vir aqui fazer o teste com o solvente éter, etílico, tá certo? Foi solúvel em éter etílico? Beleza. Então daí você vai fazer o quê? Se ele é solúvel em éter etílico, você vai olhar o resultado do papel tornassol. Se ele tinha ficado vermelho no papel tornassol, ele vai ser do grupo SA. O que é o grupo SA? Vai ser um sal de ácido orgânico, ou um hidrocloreto de amina, tá certo? Ou um aminoácido, ou um composto polifuncional. Se o teste tornassol for azul e ele for solúvel em éter, e o papel tornassol azul, que você tinha medido não em água, você não vai medir tornassol no éter, hein? Vai medir o tornassol na água, no primeiro teste que você fez. Se ele for azul, o papel tornassol, e permanecer azul e o vermelho se tornar azul, quer dizer o quê? Ele vai ser SB. O que é o SB? Vai ser uma amina monofuncional com 6 átomos de carbono ou menos. Então, provavelmente vai ser uma base. A amina é uma base orgânica, tá certo? Com cadeia pequena, cadeia orgânica pequena. Tá? Ou, se não mudou nenhum dos dois tipos de papel tornassol, ele vai ser S1, composto neutro. O que é o composto S1? O composto S1 vai ser ou um álcool, ou um aldeído, ou uma acetona, ou um éster, uma nitrila, ou uma amida monofuncional, um grupo amida, com 5 átomos de carbono ou menos, tá certo? Dessa forma. Então, foi solúvel em éter, você vai depender do resultado que você tinha medido para o papel tornassol lá no composto em água. E agora, se ele não for solúvel em éter, beleza, foi solúvel em água, mas não foi solúvel em éter, ele vai ser S2. O que é S2? A gente vai ver, vai ser um sal de ácido orgânico, um hidrocloreto de amina, um aminoácido ou um composto polifuncional, tá certo? Eu tinha visto aqui antes o SA, né? Perdão, o SA, ele é ácido monocarboxílico com 5 átomos de carbono ou menos. No primeiro teste aqui eu tinha me confundido, tá certo? Então é importante. Olha o tipo de resultado que deu do teste, vê qual vai ser o grupo aqui e vocês comparam com a tabelinha aqui, tá certo? E vê se o composto aqui realmente está de acordo com o que está na tabelinha. Tudo bem? E agora, beleza, fiz o teste em água. Foi solúvel em água. Eu vou ter que fazer também o teste NaOH? Não. Se ele for solúvel em água, você só vai fazer essa parte do procedimento. E não vai fazer teste com aquele composto. Você vai mudar o composto. Vai fazer com um outro composto. Mas se aquele composto que você fez, o resultado dele em água não foi solúvel em água, você não faz mais nada aqui. Não vai medir em éter, não vai fazer papel tornassol, nada disso, tá certo? Se não foi solúvel em água, você vai depois fazer o quê? Descarta aquele tubo de ensaio, pega um novo tubo de ensaio, mede, coloca um pouquinho da amostra, vem aqui e testa, coloca aproximadamente 1 ml de solução de hidróxido de sódio, tá certo? Vai fazer a solubilização. Solubilizou? O que você faz? Vai testar agora em bicarbonato de sódio 5%. No mesmo tubo? Não. Vai mudar de tubo de novo. Deixa aquele tubo separado, vai pegar um novo tubo, vai colocar novamente a amostra, vai colocar aproximadamente 1 ml de CnHCO3, 5%, bicarbonato de sódio. Foi solúvel nele? Ele vai ser grupo A1. O que é o grupo A1? Olha aqui, grupo A1, ácido orgânico forte, tá certo?
Agora, se ele não foi solúvel no bicarbonato, ele vai ser A2. O que é o meu A2? Ácido orgânico fraco, tá certo? Então, importante é isso. Vou continuar trabalhando com ele? Não, eu já determinei qual é o grupo. Então, agora eu vou mudar de composto, tá certo? Mas se é meu composto, aqui que eu tinha feito o teste NaOH, não foi solúvel no NaOH, o que vai acontecer? Beleza, não foi solúvel no NaOH, portanto, agora eu tenho que testar. Eu não vou mais testar, eu não vou testar ele em NaHCO3, não vou testar em bicarbonato. Se ele não foi solúvel, eu só vou fazer essa parte do meu fluxograma. Agora, então, eu vou pegar um novo tubo. Beleza, não foi solúvel em NaOH 5%? Pego um novo tubo, coloco um pouquinho da minha amostra, testo em HCl 5%. Coloco 1 ml do HCl 5%. Aí eu venho aqui. Foi solúvel? Beleza, ele é grupo B. O que é o grupo B? Amina aromática com 8 ou mais carbonos. Aromática são compostos aromáticos que provavelmente vocês vão ver, acho que agora em Química Orgânica 2, tá? Na parte teórica. Tudo bem? Agora, não foi solúvel em HCl. Então, ele não vai ser grupo B. Eu tenho que testar ainda. Então, eu pego um novo tubo de ensaio, coloco o mesmo composto ali e vou testar em H2SO4 concentrado. O que eu vou fazer? Vou chamar meu professor e os dois vão lá, professor e aluno, vão lá na nossa capela de exaustão, com um tubo de ensaio, o composto ali, vamos colocar 1 ml do ácido sulfúrico e vamos testar. Foi solúvel? Se não foi solúvel, ele é grupo I. O que é o meu grupo I? Um hidrocarboneto saturado, um alcano halogenado, um halogênio de arila ou algum desses outros compostos. Tá certo? Beleza, terminei meu teste. Ou não, se ele foi solúvel em ácido sulfúrico, o que eu vou ter que fazer? Um novo teste com esse mesmo composto. Pego um novo tubo de ensaio, coloco no composto ali, no composto orgânico, chamo o professor novamente, vou lá para a capela de exaustão, vou fazer a adição de 1 ml de ácido fosfórico 85%. Aí eu vou analisar o teste. Foi solúvel? Solubilizou? Ele é N1. Não solubilizou? Ele é N2. O que é N1? N1 pode ser um álcool, aldeído, metilcetona, cetona cíclica, éter contendo somente um grupo funcional, éter com menos de 8 carbonos, epóxidos, então pode ser algum desse tipo de composto. O que é o N2? Alcenos, alcinos, éteres, compostos aromáticos com grupos ativantes, cetonas. Então, assim, tem algumas informações aqui dessa tabela, pessoal, que são um pouco mais complexas para vocês. Daí não vem ao caso agora, tá? O importante é vocês saberem, dentre esses compostos, se eles se encaixam dentro dessa tabela, certo? Então, você olhou, viu o teste, classificou aquele seu composto entre com uma dessas classificações, você vê se está coerente. Terminou de fazer para todos esses compostos, o que vocês vão fazer então? Aí vocês vão pegar duas amostras dessas, duas amostras desconhecidas, e fazer esse teste para essas duas amostras. Faz primeiro com uma amostra, terminou de fazer o teste, determinou qual grupo ela pertence, faz com a outra amostra. Tá certo? Então, durante todo o procedimento, vocês vão ter que estar de olho nesse fluxograma. Isso vai ser bastante importante, tá certo? Então, e lembrando, testar os 7 compostos orgânicos conhecidos primeiro, depois escolhe duas amostras desconhecidas para realizar o teste. Sempre que for fazer um teste, para cada teste, usar um tubo de ensaio novo, tá certo? Sempre que for trabalhar com ácidos ácido sulfúrico ou ácido fosfórico, chamar o professor para estar fazendo essa adição na capela, tá certo? E lembrar que se foi solúvel em água, só vai fazer essa parte do, do fluxograma. Se não foi solúvel em água, você vai fazer essa parte do fluxograma. Daí testou. Não é solúvel em NaOH, só vai fazer a parte da esquerda do fluxograma. Foi solúvel em NaOH, só vai fazer essa parte do meio do fluxograma. Então, cada resultado do seu teste, de um teste, vai determinar qual vai ser o próximo passo, qual vai ser o próximo teste que vocês vão realizar.
tá certo? Isso é muito importante. Espero que tenha ficado claro para vocês isso. E as dúvidas a gente vai estar tirando durante a aula prática, beleza? Um abraço para vocês e até mais, pessoal.